Boa tarde a todos. Eu quero e desejo que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Esse momento que nós estamos vivendo de distanciamento social, algumas coisas nós somos impedidos de fazer, né, e outras fazemos com muito cuidado, com muita atenção. E uma dessas coisas que nos foram recomendadas não fazer e só fazer no caso de uma extrema necessidade são as viagens, né? E hoje sofrem aqueles que gostam de viajar, que gostam de ter essa experiência em família, mas esse momento que nós estamos vivendo, uma das formas de viajar, e da qual eu particularmente gosto muito, é através das leituras. Nós viajamos através das viagens dos outros, né? Podemos dizer assim. Nós entramos nessas histórias e nos identificamos, nos reconhecemos, interagimos com as personagens, sentimos as suas emoções, as suas dores e extraímos dessas experiências também lições para o nosso dia a dia, lições para as nossas vidas. E hoje eu queria dividir com você um texto bíblico que vai contar-nos sobre uma preparação para uma viagem de um povo que viajou durante algum tempo e que viajou em condições difíceis, né, impróprias até mesmo, mas que essa viagem ela teve um final feliz, ela teve êxito por conta de tudo aquilo que veio de provisão sobre eles naquele momento. E esse texto que eu quero dividir com você hoje está lá no livro de Números, no capítulo 9, a partir do versículo 15, eu vou ler até o versículo 23, e então o autor do texto bíblico ele escreve assim: No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria, e de noite havia a aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por meio de Moisés. Então aqui nós temos esse relato da viagem do povo de Israel. Nós sabemos que essa viagem ela se dá através do deserto. Segundo alguns estudiosos, esse período ele levaria nessa viagem de aproximadamente 2 semanas. E nós temos aqui o relato bíblico que o povo ficou durante 40 anos ali no deserto. E o motivo que a Bíblia nos conta que isso acontece foi por conta de pecado que o povo havia cometido. Mas chama a minha atenção nesse texto bíblico o fato da provisão de Deus para que o seu povo chegasse. A Bíblia ela vai nos dizer também que a nuvem acompanha o povo de Israel até a entrada de Canaã, até o lugar que Deus havia prometido para eles. Essa nuvem os havia acompanhado. Era uma nuvem especial, porque ela revela todo esse cuidado e essa proteção de Deus. A Bíblia nos conta que à noite era uma coluna de fogo, essa nuvem, e durante o dia era aquela que proporcionava a sombra que o povo tanto precisava. Nós sabemos também que a temperatura no deserto ela oscila muito, né? Durante o dia ela é muito quente e durante a noite é um frio inacreditável. Por isso, então, a característica da nuvem, de durante o dia ser aquela que oferece refrigério, e
e durante a noite é aquela que oferece a luz, ela oferece o calor, ela oferece a luminosidade, para que o povo pudesse então ter condições de seguir o seu caminho. Já foi dito, eu já disse aqui algumas vezes que nós somos o povo do caminho. Você percebe no relato que a nuvem dá justamente essa condição para esse povo, para que o povo continue caminhando. Independentemente do tempo, o povo deveria continuar caminhando. E eu quero trazer para nós hoje justamente essa lição, de que nós somos um povo que deve continuar caminhando. Independentemente das circunstâncias que nos cercam, das adversidades que estejamos enfrentando, esse caminhar ele deve acontecer. E deve acontecer de que forma? Em primeiro lugar, ele deve acontecer em obediência a Deus. Você vai ver, e nós podemos encontrar isso no texto bíblico, que o que determina o caminhar do povo é justamente a ordem de Deus. E eles entendem essa ordem através do movimento dessa nuvem. Se a nuvem para, eles param. Se a nuvem avança, eles avançam também. Então, eles caminham de acordo com a ordem de Deus. Em segundo lugar, esse caminhar ou essa obediência, ela deve ser vivida independentemente do tempo que nós tenhamos que esperar. Você vê aqui na palavra de Deus, no versículo 22, diz assim: se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. O grande perigo que nós encontramos aqui é justamente o perigo da precipitação, da ansiedade, do desejo de fazer as coisas da sua própria maneira. Então, o autor bíblico ele relata isso para nós, que o segredo aqui está justamente na obediência, de saber que esse Deus que providenciou essa nuvem para o povo, que pudesse caminhar tanto de dia quanto à noite, quando necessário fosse, de acordo com a ordem de Deus, de acordo com a palavra de Deus, eles também teriam que entender que esse mesmo Deus que providencia as condições para que eles possam caminhar, é o mesmo Deus que está dizendo ainda não. É o mesmo Deus que está falando espere, e é o mesmo Deus que fala agora. Ou seja, a bênção está justamente nessa obediência. Enquanto o povo estivesse obedecendo a Deus, enquanto o povo estivesse protegido, guardado dentro dos limites que a nuvem alcançava, o povo estava seguro. Se o povo saísse desse limite estabelecido por Deus, o povo iria sofrer, o povo iria perecer. E é assim conosco hoje. Enquanto nós caminhamos dentro dos limites estabelecidos por Deus, a nossa vida ela caminha sempre em vitória. Enquanto nós caminhamos dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus, a nossa vida ela consegue avançar, independentemente daquilo que estava acontecendo ao nosso redor. Perceba você que eles estavam no deserto, num ambiente hostil, às vezes até mesmo um ambiente impróprio, mas eles estavam protegidos. Em inúmeros textos bíblicos nós encontramos isso. Proteção em meio ao caos, em meio à calamidade, em meio ao sofrimento. Nós vamos lembrar dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que na fornalha, que era um ambiente de morte, eles estavam vivos porque tinha alguém ali com eles. Um quarto homem, parecendo com o filho do homem. Então você percebe que a Bíblia ela sempre vai trazer para nós essas experiências de um cuidado, de um crescimento em meio à hostilidade, de uma situação que muitos diriam ser de morte, Deus a reverte em vida. Em situações que a maldição parecia estar instaurada, Deus transforma isso em bênção. Então, se Deus está dizendo para você, espere, espere. Se Deus está dizendo para você, pare, pare. Mas o fato de você estar parado, estando debaixo dessa nuvem que orienta, ou que demarca a orientação de Deus, é sinal de que as coisas estão acontecendo. Não é o fato de você estar parado hoje que nada está acontecendo. Não é o fato de as coisas caminharem num ritmo mais lento hoje porque nada está acontecendo ao nosso redor. Pelo contrário, muita coisa está acontecendo. Hoje nós não conseguimos ver, nós não conseguimos talvez sequer perceber, mas muita coisa está acontecendo. Então, continue obediente, não negocie a sua obediência, não negocie a sua fé, não negocie a sua vida com Deus,
mas continue debaixo dessa nuvem, que ela possa trazer refrigério a você, se você estiver precisando dele agora, e que ela possa iluminar e aquecer você, se você estiver precisando de iluminação e desse aquecimento que o Senhor tem para nós. Que você possa caminhar, que nós possamos caminhar, continuando avançando, olhando para frente, na dependência do Senhor, para que em nome de Jesus nós possamos alcançar o nosso objetivo, para que nós possamos alcançar o alvo, para que nós possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Hoje, nós sabemos que a nossa total dependência, a nossa provisão, ela vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse Senhor que promete a sua companhia, que promete a sua presença, que promete a nós o seu conforto e o seu consolo, esse Deus que nós tanto amamos e que desejamos servir. Que assim você e eu possamos, nesse momento tão diferente da nossa história, é verdade, aproveitá-lo e perceber cada vez mais o Senhor presente nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que nós não deixemos de caminhar e que ao caminharmos, mesmo às vezes em ritmo mais lento, nós possamos aproveitar a beleza que esse caminho tem para nos oferecer. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.